Esta é uma apresentação da disciplina MAC 338, mais conhecida como Análise de Algoritmos. E esse sou eu. MAC 338 é uma disciplina do curso de graduação em computação da USP. Esse curso é dado no Instituto de Matemática e Estatística. MAC 338 fica no 5º semestre do currículo do curso. Aqui está um resumo da minha apresentação. Eu gostaria de começar dizendo o que é análise de algoritmos, depois tentar explicar como se aprende análise de algoritmos em MAC 338, finalmente falar dos pré-requisitos da disciplina e dos livros. Vamos começar então com o que. O que é análise de algoritmos? A análise de algoritmos tem dois aspectos, a análise da correção e a análise da complexidade. Na análise da correção, a gente tenta entender por que um dado algoritmo funciona. Nós queremos ter certeza de que o algoritmo está correto. Na análise da complexidade, a gente procura estimar a velocidade do algoritmo, ou seja, procura prever o tempo que o algoritmo vai consumir. Vamos falar então da análise de correção. Como todo mundo sabe, algoritmos existem para resolver problemas. Por exemplo, encontrar um caminho mínimo entre dois pontos de uma rede de estradas. Aqui está uma pequena rede de estradas. Talvez eu queira achar o caminho mínimo do ponto 10 até o ponto 6. É claro que você deve imaginar aí uma rede bem maior, com milhares de pontos. Dado um algoritmo que promete resolver esse problema, nós queremos ter certeza de que ele cumpre a promessa. É aí que está a análise da correção do algoritmo. Análise de complexidade. A análise de complexidade trata da pergunta: quanto tempo o algoritmo consome? Essa pergunta se depara imediatamente com duas dificuldades óbvias. Primeira dificuldade óbvia: o tempo gasto vai depender dos dados de entrada. Segunda dificuldade óbvia: o tempo gasto vai depender do computador utilizado. Como então eu posso responder essa pergunta sem saber ainda quais são os dados e qual é o computador? Bom, apesar dessas dificuldades, é possível sim dar uma boa resposta para a pergunta. Essa resposta pode ser algo como n² log n, por exemplo, enfim, uma fórmula. Para tratar desse assunto, é preciso usar um pouco de matemática. Primeiro, é preciso ter uma certa familiaridade com funções elementares. Por exemplo, função logarítmica, função potência n elevado a alguma coisa, função exponencial 2 elevado a n, ou 2 elevado a uma função de n, função piso, função teto e talvez mais algumas. Uma segunda coisa que a gente precisa é saber resolver certas recorrências. Por exemplo, está aqui uma recorrência, t de n é igual a 3t de n sobre 2 mais n. O t de n, a função t de n, está sendo definida em termos dela mesma. E o que queremos aqui, ao resolver a recorrência, é uma fórmula para esse t de n. Essas coisas, esses assuntos, os alunos já terão aprendido nas disciplinas de cálculo, mas a gente faz uma revisão no começo de MAC 338 e avança mais ainda, aprende algumas coisas novas. Por exemplo, quanto às funções elementares, a gente acaba aprendendo o significado de expressões como esse algoritmo tem complexidade O de n², ou então aquele algoritmo consome tempo ômega de n log n. Então a gente precisa estudar o significado desses O e ômega. Quanto às recorrências, por que a gente precisa delas? Bom, é fácil, porque recorrências são essenciais para a análise de algoritmos recursivos. Esses são os algoritmos que chamam a si mesmos. Por fim,
a análise de algoritmos dá um salto de abstração e passa da complexidade de algoritmos para a complexidade intrínseca de problemas. Esse é o estudo das classes P e NP e dos problemas NP completos. Mas, a bem da verdade, Mach 338 trata disso de uma maneira apenas introdutória. Um estudo mais aprofundado fica para uma outra disciplina. Bom, com isso terminei a minha tentativa de explicar o que é análise de algoritmos. Agora eu gostaria de dizer como se aprende a análise de algoritmos. Como? Como a gente aprende análise de algoritmos em Mach 338? Bom, é fácil, não tem segredo. A gente estuda uma série de problemas básicos. Para cada um desses problemas, a gente examina um ou mais algoritmos e talvez compara esses vários algoritmos, em particular compara a complexidade desses algoritmos. Quais são esses problemas que a gente estuda em Mach 338? Bom, aqui está uma pequena lista de exemplos de problemas. O problema de encontrar uma subcoleção disjunta máxima de uma coleção de intervalos, o problema de encontrar uma mochila de valor máximo e capacidade limitada, o problema de encontrar uma subsequência crescente máxima de uma sequência, o problema de encontrar todas as ocorrências de uma palavra em um texto, o problema de multiplicar duas matrizes. A dificuldade aí está em fazer um algoritmo que seja mais rápido do que o algoritmo básico. O problema de calcular a transformada de Fourier de um polinômio, um problema muito famoso e importante. O problema de calcular a distância entre dois pontos de uma rede de estradas, já mencionei esse problema acima. O problema de calcular o corte mínimo que separa dois pontos de uma rede, esse é um problema básico de otimização combinatória, e assim por diante. Aqui está um pequeno exemplo de um algoritmo que se estuda em Mach 338. Os alunos de Mach 338 já conhecem diversas linguagens de programação, sabem programar em diversas linguagens de programação. Com isso, em Mach 338, a gente pode se dar ao luxo de não usar nenhuma linguagem de programação específica. Aqui esse algoritmo está escrito num pseudocódigo que é muito agradável, muito fácil de ler, de interpretar e muito gostoso de se trabalhar. Ao estudar os diversos problemas e diversos algoritmos, os alunos acabam aprendendo várias técnicas de síntese de algoritmos, técnicas de construção de algoritmos. Por exemplo, divisão e conquista, programação dinâmica, Gula e assim por diante. Bom, com isso eu terminei a segunda parte da minha apresentação, que é como se aprende a análise de algoritmos. Agora eu posso tratar dos pré-requisitos. Pré-requisitos de Mach 338. O único pré-requisito oficial de Mach 338 é Mach 122, desenvolvimento de algoritmos. Mas isso, na verdade, é pouco. É bom que o aluno de Mach 338 saiba mais coisas. Em primeiro lugar, que ele tenha vivência de programação. Digamos, uns 4 semestres de programação. Mach 122, por exemplo, é uma segunda disciplina de programação. Então, a gente espera que o aluno tenha mais 2 semestres de programação. Uma segunda coisa importante que o aluno saiba é que o aluno tenha familiaridade com recursão e algoritmos recursivos. Uma terceira coisa muito importante é que o aluno de 338 tenha conhecimento das estruturas de dados básicas, como listas encadeadas, filas, pilhas, heaps, árvores binárias, árvores de busca e assim por diante. Finalmente, é muito desejável que o aluno de 338 já tenha noções, pelo menos, de teoria dos grafos.
Finalmente, posso dizer alguma coisa sobre os livros que se usam para estudar análise de algoritmos. Existem muitos livros muito bons de análise de algoritmos, a maioria em inglês. Eu vou mencionar só 3 deles que eu conheço um pouco melhor. Kleinberg e Tardos, um excelente livro. Corman, Lyserson, Rivest-Stein, excelente livro. Dasgupta, Papadimitro e Vazirani, muito bom, um pouquinho menos conhecido que os outros 2, mas é muito bom também. Esses livros são em inglês. Eu acho que o único que tem uma versão em português é o segundo da lista. Os alunos certamente, muitos de vocês certamente já conhecem esses livros, talvez até já tenham usado esses livros. Bom, aqui termina a minha apresentação da disciplina MAC 338, Análise de Algoritmos.